Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Hoje, 31 de maio de 2021, todos os rendimentos anunciados, pelo menos a grande maioria dos fundos, então a gente está liberado para um bate-papo aqui com o André Mazzetti. Poxa, há quanto tempo eu queria trazer o André Mazzetti, MXRF, fundo com maior quantidade de cotistas. Mazzetti, a gente se conhece há tanto tempo e nunca tivemos a oportunidade de bater esse papo aqui, né? Você ia presencialmente no evento da Suno, mas aí acabou tendo a pandemia, enfim, uma coisa chamou a outra, mas estamos aqui. Mazzetti, seja bem-vindo, viu? Legal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Baroni. É um prazer falar contigo. De fato, nós nos conhecemos há muito tempo, acho que desde 2012, 13, quando eu, pelo menos, comecei nesse mercado de fundo imobiliário. E é uma vergonha a gente não ter falado ainda, né? Pois a gente é. tentou várias vezes, me enrolei muitas vezes, muitas ofertas não dava para falar, né? Período de silêncio, etc. O professor também sempre muito ocupado aí. Mas, enfim, deu certo. Antes tarde do que nunca. É verdade. Mas os motivos foram esses. Basicamente, ofertas. Então, a gente não conseguia acomodar, né? Uma vez que você é gestor do fundo e também é gestor de outros fundos da prateleira. Então, sempre tinha aquela dúvida de compliance se poderia ou não falar. Mas estamos aqui e a ideia é poder bater um pouquinho papo sobre o MXRF, que é o fundo que tem a maior quantidade de cotistas hoje no mercado, uma liquidez impressionante. Então, vamos falar sobre isso. Mas antes, quero recomendar a todos aqui que vocês compartilhem o vídeo com seus amigos, né? Assinem o canal e temos aqui na descrição do vídeo umas coisas bem legais para vocês. Temos um relatório gratuito do MXRF, que o pessoal nos ajudou aí a fazer recentemente, e temos também uma planilha gratuita para vocês controlarem os seus investimentos. Ô, Mazzetti, eu não quero te enganar não, mas a quantidade de informações, de perguntas que nós recebemos aqui foi incrível. Eu fiz uma síntese, mas eu tenho certeza que vão surgir alguns outros pontos aqui pelo caminho, e vamos começar a trabalhar, porque realmente o tempo voa. Primeira questão, eu já quero que você comece puxando a minha orelha aqui, porque eu sempre falo que o MXRF começou lá atrás, nessa época, em 2012, como um FOF e tal, e, na verdade, não foi bem assim, tiveram algumas mudanças na gestão, no desenho do fundo, então já começa me puxando um pouquinho a orelha, que não foi bem assim, como é que é o início da história do MXRF 11, e já emendo na pergunta, o que esperar do MXRF de agora para frente? Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, professor, não entenda isso como puxão de orelha, tá? A gente tem, acho que, liberdade aí, se conhece há um bom tempo. Eu sempre comento aí, enfim, as postagens do professor ali, sobre relativamente ativo, e aí o professor fala, pô, você tá puxando a minha orelha? Não, então, pelo amor de Deus, quem sou eu? Vamos lá. Não, mas eu sempre brinco e falo assim, pode puxar a orelha, porque é uma maneira carinhosa de mostrar até liberdade de vocês nos corrigirem. Então, fique à vontade, o espaço é seu, e para mostrar que a gente está aqui com a intenção de sempre acertar, mas vez ou outra a gente pode ter uma interpretação errada. Então, vamos lá. Claro, vamos lá. Bom, pessoal, basicamente é o seguinte, MXRF é um fundo de 2012, né? Para quem não me conhece, eu sou André Mazzetti, eu entrei na XP, na Asset da XP, na gestora, em 2016, então, obviamente, o fundo já existia já há um bom tempo, né? O Maxi Renda é um fundo do legado que a gente fala da indústria mais antiga de fundos imobiliários, né? Que, graças a Deus, evoluiu bastante esse mercado, e hoje a gente está com fundos aí muito mais líquidos, fundos muito mais parrudos e com muito mais qualidade, né? E muito mais segurança também ao mesmo tempo. Maxi Renda era um fundo que muitos falam, até o professor aqui fala, pô, o fundo nasceu como um FOF, depois foi mudando a vocação, etc. De fato, mudou a vocação, mais tarde eu falo sobre isso, mas o fundo ele nasceu com um regulamento um pouco mais amplo, né? Ele sempre teve essas três estratégias que hoje a gente opera no Maxi Renda. Quais são essas três estratégias? Primeiro, o nosso book de Fund of Funds, né? Hoje, né, não é mais um core do fundo, ou seja, não é mais o coração do fundo, tá? É uma estratégia que a gente visa sempre quando existem oportunidades muito óbvias na nossa visão de gerar ganho de capital, a gente ativa esse book de Fund of Funds. O segundo book do Maxi Renda é o book de desenvolvimento imobiliário, tá? Há muito tempo, antes da minha própria entrada na XP, o Maxi Renda já tinha e ainda tem, por sinal, um projeto na terra aí do professor, em Goiânia, que é inclusive um dos problemas, um dos legados que a gente ainda carrega e estamos em vias de resolver. Terra Mundi, né? Exatamente, Terra Mundi. E tinha uma estratégia, e tem, né, obviamente, tinha também uma estratégia de CRIs, que é o grande core do fundo, tá? Tanto é que quando eu entrei na XP, que foi em setembro de 2016, se vocês olharem uma lâmina mais antiga, enfim, de 2016, por exemplo, janeiro, fevereiro, que seja, dá para ver lá que, inclusive, o nosso book de CRIs é até maior do que de Fund of Funds.
Então, basicamente, a grosso modo aqui, sem me alongar muito, o Max Renda já tinha essas 3 estratégias, que são estratégias que obviamente, a gente ainda opera aqui na XP, só que o nosso foco é muito maior no book de CRIs, e depois nossa segunda prioridade de alocação, não prioridade de alocação, mas nossa segunda maior estratégia de alocação são as permutas financeiras, que é uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial. Tá? Isso. Que são as grandes mudanças, né, que o professor aí comentou? Basicamente, desde a minha vinda aí, há quase 5 anos atrás aqui na XP, nós mudamos bastante a vocação do fundo, tá? Ou seja, o Max Renda no book de CRIs, inclusive quando incorporou o Gaia Lot 1, operava uma estratégia muito mais arriscada, um high yield, na minha visão, com riscos não muito bem remunerados e uma série de problemas de estruturação. E isso, obviamente, ao longo desses 5 anos, a gente foi, número 1, resolvendo os problemas, né, na medida do possível. O que seria resolver problema? Executar a garantia, vender a garantia executada, remunerar o investidor, ou às vezes não gerava resultado para compor a base de lucro, né? E a gente reinvestia esse caixa, ou seja, destravava um dinheiro que estava parado praticamente e reinvestia na estratégia do fundo. O que a gente também fez bastante foi várias operações, o que a gente chama de amortizing, né? Elas foram sendo amortizadas ao longo do tempo, e algumas até aqui brincando com os dedos cruzados, torcendo para não dar um problema, porque se desse, provavelmente teria problemas de formalização de garantias e coisas do tipo, tá? Enfim, aí foram resolvendo, enfim, a gente foi resolvendo essas coisas também. E também alguns ativos que tinham uma certa liquidez, né, dentro do mundo de possibilidades. A gente sabe que é difícil monetizar, ou seja, vender um ativo ilíquido, né, ou seja, um ativo high yield, que é mais ilíquido. E aí, obviamente, por consequência, mais difícil a liquidez. E a gente foi, na medida do possível, vendendo alguns ativos que a gente achava que não era adequado para a nova realidade do Maxi Renda. E a gente foi, as novas alocações, fazendo uma estratégia mais high grade, né? Que foi uma estratégia que demorou para realmente chegar num voo de cruzeiro, que é onde nós estamos hoje, porque basicamente uma estratégia high grade, para fazer sentido na nossa visão, não é o que eu sempre brinco com o professor, né? Não é comprar e alocar, né? É fazer girar essa carteira mais líquida, né? Porque ativos high grades, para quem não sabe, são aqueles ativos que têm uma qualidade de crédito melhor do que os high yields, né? Pela essência, né? E naturalmente acaba sendo mais líquido, porque são nomes de crédito mais conhecidos no mercado, são operações que o mercado já conhece, então, por consequência, é mais fácil de vender e ter uma robustez de crédito. Naturalmente, são taxas de carrego, que a gente chama, menos atrativas, mas, de novo, como eu falei, a nossa ideia não é carregar esses ativos, e sim girar o portfólio. Então, quando eu falo que demorou para chegar nesse voo de cruzeiro, é porque a partir do momento que a gente começa a crescer e fazer essas alocações, acaba com mais tamanho, com mais robustez, fica mais fácil de você gerar o portfólio e até mesmo de originar. E aí, por consequência, gerar o que a gente fala aqui no jargão, gerar o alfa, né? Ou seja, o ganho de capital, o ganho adicional para o nosso investidor. Mas, eu posso fazer uma pequena vírgula aí? Então, claro. Então, essencialmente, o MXRF hoje, né? Vocês originam muitas operações, mais com esse perfil high grade, onde você tem mais liquidez no ativo. Por exemplo, a inflação mais 5, em que o mercado pode enxergar, poxa, mas essa taxa não é tão atrativa assim. Mas o seu objetivo é originar essa operação e, num dado momento, você sai com essa operação, você vende, né, essa operação, a inflação mais 4, fica com esse alfa para dentro do fundo, porque na sua esteira já está tendo outras operações nesse mesmo perfil sendo originadas e você faz disso uma esteira de produção mesmo. Você vai colocando para dentro e, aos poucos, se tudo der errado, você congela o fundo com um perfil high grade, com operações de crédito que você não teria nenhum problema em carregar. É basicamente essa a sua cabeça hoje, correto? Exato. Só um pequeno complemento, se me permite, professor? Claro. Essa é a grande vantagem da originação ativa, né? Obviamente, a gente não vive só de originação ativa, tem boas operações que o mercado também nos apresenta, mas a grande vantagem, a cereja do bolo, realmente está na originação ativa. Por quê? Porque isso nos permite originar com uma taxa um pouco melhor do que se alguém de um IB, do mercado de capitais, apresentasse para a gente essa operação. Então, no exemplo que você deu do IPCA mais 5, é muito provavelmente uma operação que o mercado tomaria a uma taxa mais baixa. Então, isso nos permite aí gerar um ganho de capital
e com uma certa facilidade pelo fato de ser mais líquido, né? Então, o high grade nos permite operar juros, né? Ao passo que o high yield não. O high yield realmente é para carregar, porque o carrego é bom, a taxa é boa, o risco tem, né? Tem lá os seus riscos, obviamente. Cabe a cada gestor aí fazer a gestão desse risco, mas esse é a grande diferença que a gente pode trazer aqui de uma forma clara e simples entre o high yield e o high grade e como gerar, né, um alfa adicional. Muitas operações high grades, né, com bons nomes de crédito, a gente consegue, quando a gente olha a taxa interna de retorno total dessa operação, então adquirimos um ativo inflação mais 5, como o professor deu o exemplo, e a gente gerou um ganho de capital de X, enfim, X%, você pode olhar operações, às vezes, que pode ter dado inflação mais 9 para uma operação que é um Redditor, um DAS, etc. Então, é garantido isso? Não, não é. Mas não é difícil, não é impossível, né, e longe de ser impossível, gerar um resultado numa operação ao longo da vida dela dentro de um fundo como o Maxi Renda. Maravilha, excelente explicação. A gente está com bastante gente nos acompanhando, Mazete, eu acho que realmente essa live estava muito esperada pelas pessoas. Vamos entrar em alguns pontos, fiquem todos aí. Eu quero ouvir do Mazete sobre a questão da tributação e uma série de outros assuntos importantes, tá bom? Pode ter certeza que o Mazete vai responder a todos os pontos. Mazete, você está sabendo que teve uma polêmica gigante aí nos canais do YouTube pelo Brasil afora sobre a questão de uma queda do VP histórica, né? E criou-se até guetos ali debatendo esses assuntos, alguns defendendo por um lado, outros defendendo por outro, falando que foi por causa das emissões, outro falando que foi por causa de default, outro falando que foi marcação a mercado, e etc, etc. Eu acho que é a pessoa mais indicada para falar por que teve essa queda recorrente do VP nos últimos anos. Você consegue nos dar essa luz com objetividade, até para que a gente possa tirar esse ruído do mercado, Mazete, por favor? Claro, com certeza. É um prazer até ter a oportunidade de explicar mais um detalhe. Bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar ser muito breve, porque o assunto ele envolve um histórico longo, né? No Maxi Renda, como eu expliquei originalmente aqui, quando eu entrei na XP Asset em 2016, o fundo já existia há 4 anos, aproximadamente, né? Basicamente, como eu falei, o Maxi Renda ele incorporou outro fundo que é o Gaia, era o Gaia, que era o XPGA 11, e eram 2 fundos que tinham seus problemas, né? Como eu falei, operavam high yield de forma talvez um pouco precipitada, no que tange a formalização de garantia, no que tange o retorno para aquele risco e etc. E tanto na ponta do Maxi Renda quanto na ponta do XPGA haviam ativos bem problemáticos, né? E alguns deles a gente até ainda carrega, pouquíssimo deles, mas enfim, a gente ainda carrega, devidamente marcado. E o que acontece? Quando a gente fez a incorporação, né, primeiro passo, por que foi feita a incorporação? O Maxi Renda foi um fundo que a gente realmente investiu muito tempo aqui, muita energia na reforma desse produto. Então, basicamente, o que a gente fez? O Maxi Renda era um fundo que tinha lá os 3 books que eu falei, book de CRI, book de Fund of Funds e book de desenvolvimento imobiliário. Todos os 3 books tinham problemas. Quando a gente olhava no book de CRI, tinha CRI Esser, por exemplo, que é um CRI problemático, tinha CRI Odebrecht, enfim, tinha uma série de CRIs problemáticos, que também, por coincidência ou não, enfim, eram os mesmos, boa parte eram os mesmos CRIs que tinham no XPGA, então tinha uma sinergia de ativos muito grande. No book de Fund of Funds, o Maxi Renda também tinha uma posição, tinha, se não me engano, 15%, 16% do patrimônio líquido do XPGA, tá? E esse foi o motivo que a gente falou, pô, né, eu tinha acabado de chegar na XP, falou, acho que esse fundo dá para dar uma bela reformada, tem potencial, e eu acho que dá para fazer o primeiro passo aqui, uma incorporação. Vamos fazer a gente até na época se espelhou num fundo, 2 fundos imobiliários do Safra, né, da gestora, que tinha acabado de fazer isso exatamente, inclusive a gente pegou até o mesmo assessor legal, etc., né, e aí, basicamente, o que a gente fez? Quando a gente incorporou um fundo no outro, a gente se deparou com uma série de problemas, obviamente, né, série de desafios e tudo mais, como fazer aquilo. E o primeiro ponto, que foi o ponto de largada, é fazer o real MTM de todos aqueles ativos problemáticos. Então, tudo que estava lá... Só uma coisa, MTM, marcação a mercado. Perfeito, obrigado, professor. Então, a gente fez a marcação a mercado de todos os ativos. Então, por exemplo, tinha um CRI problemático que estava marcado lá num patrimônio, né, estava com uma marcação a mercado de... Estou chutando aqui, tá? Só por hipótese.
5 milhões de reais. Só que ao fazer o teste impairment, que é basicamente um teste de recuperabilidade daquele ativo, a gente basicamente pegava o que tinha de garantia, precificava aquilo, dava mais uma penalizada e marcava aquilo no valor presente. Aí aqueles 5 milhões virava, sei lá, 1 milhão de reais. Então a gente fez isso na carteira inteira, tudo que era problemático, obviamente, o que não estava problemático, obviamente não precisou ser feito isso. A gente fez um MTM correto, mas o impacto não foi grande. De fato, os ativos problemáticos geraram esse impacto. E quando a gente fez essa marcação mercado da forma mais correta, que é o que a gente fala, né, o fair value, a gente fez, de fato, a incorporação. O Gaia entrou no patrimônio líquido do Maxi Renda e a gente passou a ter um Maxi Renda já incorporado, maior e tudo mais. Então conforme isso foi acontecendo, primeiro haircut já foi isso, né? Depois que a gente foi tendo uma vida, já o Maxi Renda já um pouco maior, a gente foi se deparando com outros problemas, né, em que a gente, obviamente, eram ativos high yields estão dispostos a acontecer esse tipo de coisa. E aí, conforme foi passando um mês, ano, etc., a auditoria, alguns ativos foram pipocando alguns problemas, a gente foi daí fazendo novas marcações. Mas o grosso realmente foi feito nessa incorporação. Então, quando a gente analisa de 2016 até hoje, né, como um fundo unificado, etc., a gente vê de fato que tiveram oscilações, ou seja, o valor patrimonial tiveram reduções, mas foi exatamente fruto dessas marcações, dessa herança aí do Maxi Renda. Então, grosso modo, esse foi o racional aí de ter virado isso. Não foi nada, como a turma fala, queimou caixa, distribuiu rendimento, mas deveria ter sido amortização de cotas. Não foi isso. Foi realmente marcação ao mercado de ativos problemáticos, sendo que o grosso foi feito em 2017. Então, hoje o VP hoje é muito mais confiável do que era há 3, 4 anos atrás, obviamente. Sem dúvida. Te deixa muito mais confortável do que ele vale. Né? Exato, até porque o padrão do fundo é um high grade, né? Então a gente tem ali uma qualidade creditícia muito grande na carteira do Maxi Renda. Mas te dá uma boa notícia, nós estamos com recorde de pessoas nos acompanhando aqui, recorde recente, não vou dizer que é o histórico, mas recorde recente, para você ver o tanto que estava devendo essa visita sua aqui, hein, Mazete? Não some mais, não. Hein? Temos que repetir mais. Vamos repetir mais. Mazete, como eu prometi, vamos responder a todas as perguntas. Então, bem rapidinho, só para a gente fechar o assunto, bem rapidinho, como você gosta dessa originação ativa, você consegue nos dar bem rapidinho, nos últimos aí 6 ou 12 meses, qual foi o ganho de capital do fundo? Né? Quantos por cento? 20%, 30% das receitas ou do resultado foi de ganho de capital? Um número aproximado, obviamente. Deixa eu talvez passar de uma forma que fique mais fácil para o ouvinte, né? Para o público. O Maxi Renda tem um carrego, que a gente fala que carrego, basicamente se a gente não fizesse essa gestão ativa de girar o portfólio, a gente teria um retorno ali de 5 centavos por cota, às vezes até 4,7, enfim, algo nessa linha. E essa diferença de um carrego de 5,5 para 7 a 8, que é o padrão que a gente consegue, sem fazer muita maluquice brincando aqui na expressão, mas sem muita ginástica, sem muito suor, é o que gera realmente o ganho de capital. Tá? Então, é basicamente nessa ordem de grandeza para a turma ficar mais ambientada aí no mesmo... Fica bem mais didático, inclusive, Mazete, parabéns aí. Mazete, outra questão importante, o pessoal como é um fundo com quase 400 mil cotistas, imagino que o próximo informe já vai ficar bem perto disso, se já não superou, as pessoas estão muito preocupadas e ansiosas com 2 temas, que é a tributação e a Selic. Vamos começar pela Selic. Você acha que a alta dos juros, pelo fato do MXRF ter uma exposição interessante em CDI, pode até favorecer? Sem dúvida nenhuma, né, professor? O nosso book de CRIs ali representa algo na casa de... Hoje, como a gente acabou de fazer uma emissão, a gente está com 65% mais ou menos em CRIs, tá? A gente pretende levar isso a 80%. Metade, né, do nosso book, hoje, que a gente tem investido, está na casa mais ali de CDI, tá? Então, naturalmente, quando a gente fala de uma Selic ali, que começou o ano com 2%, tudo indica que vai ficar, né, nos próximos anos ali na casa de uma Selic terminal de 6 a 6,5. A gente está falando ali de um aumento, né, já com os aumentos que nós tivemos, etc., de 300 bips ali, a grosso modo. 300 bips, ou seja, 3% ao ano, né, para quem não está familiarizado aí com jargão. A gente poderia falar que o nosso portfólio, a CDI,
teria um aumento ali no rendimento de mais ou menos 1,5% até 2%, tá? Ou seja, como se os papéis tivessem um rendimento adicional de 1,5% a 2%. Só que, por outro lado, só que isso é muito dinâmico, né? Como todo mundo sabe, quando tem aumento de juros, isso, né, o principal efeito ali é para controlar a inflação, né? A gente sabe que a gente está com uma inflação um pouco mais descontrolada, em função, obviamente, de estímulos fiscais que foram devidamente adotados ali pelo Banco Central e pelo nosso governo. Por que eu estou falando isso? Basicamente, esse aumento de juros ainda não num patamar que realmente vai completar, vai resolver o problema da inflação, porque a gente precisa manter ali os estímulos fiscais para sair da crise mais rápido. Mas isso, de uma certa forma, a gente acredita que realmente vai começar a controlar a inflação. E como metade do nosso portfólio está IPCA, né, a grosso modo, a gente tem ali 6%, 7% da GPM, mas vamos considerar tudo inflação, naturalmente a gente tem um lado que ganha, né, com o aumento do CDI, e tem outro lado que tende a perder ali com a inflação, né? Ou seja, a inflação tende a ser controlada nesse controle monetário, então não dá para esperar que a gente vai continuar distribuindo nos ativos da IPCA todo o caminhão que foi distribuído nos últimos 12, 15 meses. Então você vai ter um contrabalanceamento aí que é inerente. Bom, com isso, talvez possa despertar a sua dinâmica de continuar fazendo a gestão ativa. Aí eu vou voltar agora nesse tema. Desculpa voltar, mas acho que é importante para o cotista do fundo. À medida que o fundo cresce, à medida que o teu cheque fica maior, ok, a originação ativa fica mais interessante. Você consegue acessar operações até com nível de exclusividade maior. Mas, por outro lado, Mazetti, dificulta você girar o portfólio e ganhar esse alfa, uma vez que matar o leão fica mais difícil, né? Você tem que fazer mais esforço, buscar mais liquidez no mercado. Como é que você vê isso? Perfeito. Isso que você está falando, para quem não está familiarizado, é o conceito de capacity, né? A capacidade de poder do mercado absorver esse tipo de operação. O que eu posso dizer é que, assim, a gente está muito longe de atingir a capacity, né? O mercado de CRI é um mercado que está crescendo ainda, né? Um estoque ali de aproximadamente 80 e poucos bilhões de reais. A gente sempre fala isso nos nossos calls trimestrais com os investidores, né? Que basicamente o CRI vai vir para substituir os modelos aí arcaicos de poupança, FGTS, para financiar operações imobiliárias como um todo, tá? E não só operações imobiliárias, né? Embora o certificado de recebível imobiliário é uma operação na essência imobiliária, mas muitas vezes pode ser uma empresa que não é do setor imobiliário, né, como boa parte do nosso portfólio, mas tem um aluguel ali envolvido, você consegue fazer uma operação que dê para caracterizar como uma operação isenta, ou seja, um CRI. Então, assim, eu acho que a gente está muito longe de atingir essa capacity, tá? Eu acho que ainda dá bastante para vender ativo no secundário, mesmo considerando um aumento de juros, né? Porque a gente está falando de um aumento de juros numa Selic terminal, como eu falei, de 6 a 6,5, isso ainda é saudável para esse tipo de operação. Então, é comum você encontrar investidores que estão precisando de CRIs, né? Para comprar, para ter algum investimento, para sair um pouco daquela tributação, que pode ser o nosso próximo passo que a gente vai falar. Mas eu acho que tem bastante apio aí para o mercado. E o que você falou, professor, é muito correto, só para reforçar isso. O Maxi Renda, quando era um fundo pequeno, né, e assim como outros fundos da indústria que também estão crescendo, não tinha atratividade para fazer originação nas empresas, porque eram operações que o Maxi Renda, quando eu peguei ali, tinha 300 milhões, né, juntando com o Gaia, pouco menos. Entrou a ligação aí? Estão me ouvindo? Entrou a ligação aí, né? Exato. Peço desculpas aí, pessoal. Deu problema técnico no meu notebook aqui, estou pelo celular. Então, basicamente, o que acontece? Quando o Maxi Renda era pequeno, eu não conseguia oferecer cheques para as empresas, a gente não era atrativo para as empresas, né? Então, a gente realmente dependia mais das operações de mercado para fazer a alocação. Hoje, não. Hoje, a gente está começando a ficar atrativo, então, por isso que é importante pensar em tamanhos mais robustos dos fundos imobiliários, principalmente de papel, porque com isso a gente consegue ser mais atrativo para as companhias, né? Como alternativa de crédito, etc., aos bancos. Maravilha. Mazetti, outro assunto espinhoso que é a questão dos custos das emissões, né? O MXRF, vou insistir de novo, chegando em 400 mil cotistas, o maior fundo
do Brasil sobre esse ângulo, né? Sobre esse indicador. Mas há sempre aquele questionamento, poxa, o fundo tem uma base desse tamanho, poderia fazer uma emissão relativamente pequena, com 15%, 20%, absorver dentro da base uma oferta restrita, com custos assim bem reduzidos e acessíveis, mas não foi isso que a gente viu da última vez. Como é que está isso na sua cabeça? Como é que isso está sendo resolvido pelo seu time? Como é que você está olhando para isso? Há espaço para a gente conseguir avançar em direção a sermos mais eficazes, eu diria, com relação aos custos das emissões? A escala favorecer mais os custos das emissões? Sem dúvida, professor. Esse é um ponto que também me incomoda bastante como gestor de fundo imobiliário. Assim como XP Asset, né? Que temos vários fundos imobiliários aí no mercado. É sempre complicado ter esse custo altíssimo, tá? Essa é uma briga que diariamente eu compro essa briga. Infelizmente, o produto imobiliário, principalmente dependendo do tamanho do fundo, eu já acho que o Maxi Renda já fica menos dependente disso que eu vou falar, mas alguns fundos que estão começando a pegar mais robustez, ter um tamanho um pouco maior, eles dependem muito da base do varejo, que é o grande público do nosso produto, né? Então, a grosso modo, é um pouco difícil, inevitável, fugir desses custos altos para aqueles fundos que estão rampando, que a gente fala, né? Ou seja, aqueles fundos que estão crescendo. Já o Maxi Renda e outros fundos aí que tem patrimônio superior a bilhão, já começa a ficar mais fácil, né? Porque o direito de preferência ele acaba sendo muito forte numa oferta. Então, essa é uma luta que eu estou brigando bastante aqui do meu lado. Infelizmente, a gente tem esse modelo, quando eu falo a gente aqui, a indústria inteira tem esse modelo de distribuição, mas eu realmente acredito numa maior eficiência de custo no futuro próximo, sem dúvida nenhuma. Principalmente esses fundos que já têm mais, entre aspas, independência de captação com o Maxi Renda, né, com 375 mil cotistas, de fato é complicado pagar um custo alto, e não só esses custos, né, o Maxi Renda tem também essa questão de custo um negócio que ajudou bastante na própria crise, que foram as correspondências, né, que a CVM ali exigia. Isso, era um dinheiro gigantesco que a gente deixava na mesa, e o próprio informe de rendimento, né? Também é uma briga eterna que a gente tem com o nosso administrador, que a gente faz um esforço tremendo para gerar um ganho de capital ali na gestão ativa, e vai lá, deixa R$500 mil para correspondência, para informe de rendimento, que é algo que você consegue buscar online. Então, essas ineficiências, eu brigo bastante, e eu acredito que num futuro próximo a gente tende aí a ter boas notícias. Eu também estou otimista com isso. Estamos trabalhando e use o nosso canal se necessário, viu, Mazete? Entenda que legal. A gente está junto, então, que precisar, seja certo que a gente vai estar disponível do lado de cá também. Mazete, bom, já que a live está fácil, vamos dificultar um pouquinho, né? Vamos falar da tributação. Ainda quero voltar em assuntos do tempo, do fundo, tá? Mas eu preciso te perguntar sobre tributação, porque a ansiedade do pessoal está muito grande aqui no chat, e eu queria te ouvir sobre isso, né? A PL 1952 de 2019, lá do senador Eduardo Braga, né, de 2019, ela volta agora com um parecer favorável. Bom, num primeiro momento, isso pode ter nos assustado. Mas quando você começa a colocar a lupa, fica algumas evidências. Acho que a primeira evidência é que o estoque talvez será preservado. Outra é como é que isso aconteceria na prática, não está claro. Então, possivelmente, uma emenda como um projeto de lei como esse, vai ter ainda várias emendas. De novo, como é que está isso na sua cabeça? Você está diante de uma das maiores gestoras de ativos do Brasil, então tenho certeza que a tua temperatura vai ser importante para todo mundo que nos acompanha aqui. Como é que você está fazendo essa leitura, Mazete, por favor? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que evitar também ficar sofrendo, porque a gente já viu diversas vezes aí redações de projeto de lei circulando e do começo até o fim muda bastante. A gente acompanha isso há muito tempo, né? Antes da pandemia, acho que a pandemia deu até uma esfriada por conta de prioridades do governo, enfim, e tudo mais, deu uma esfriada nesse assunto, né? Que obviamente agora parece que veio com toda a força. Até participo do grupo de trabalho da Ambima, enfim, que a gente discute, obviamente não são questões tributárias, mas a gente também discute formas aí de trazer numa redação talvez um pouco mais torta, na nossa visão, trazer contrapartidas para tentar balancear e ajudar a minimizar esses impactos tributários que poderiam afetar duramente o mercado. O que eu acredito que vai acontecer? Esse negócio de tributar
o que é estoque deixa do jeito que está, o que é operação nova vai mudando. Eu acho muito complexo administrar todo esse cenário, sobretudo uma indústria que está crescendo tanto, e eu acredito que vai continuar crescendo bastante enquanto a gente estiver nesse patamar de juros, de novo, a Selic terminal ali na casa de 6,5, etc., eu acho que vai ser muito complicado fazer isso. O que eu acredito, né, é que aconteça algo muito parecido, não sei para quem já acompanha a parte tributária mesmo, quando teve o FRS, que foi aquela questão do RTT, né, que é o regime de transição, né. Então, o que acontece? Foi um regime que, se não falha a memória, demorou 5 ou 6, 7 anos, mas teve o objetivo de suavizar esses impactos de uma mudança drástica de uma norma. Então, aqui eu acredito que seja algo parecido, não acredito num choque, né? De novo, isso é André Mazetti falando, não é que eu tenho alguma informação privilegiada, etc. É o meu feeling, tá? Então, eu acredito em algo mais suave, sutil, para justamente não atrapalhar essa indústria, que ela é muito, muito importante para o mercado brasileiro, né, de financiamento, né? Seja pela aquisição de ativo de tijolo, ou seja de aquisição de CRIs, que é o crédito que financia ali boa parte das empresas e tudo mais. Então, assim, de uma forma um pouco mais otimista, né, eu acredito, primeiro ponto, só recapitulando, não ficaria desesperado do jeito, eu estou vendo esses fóruns aí, parece que, enfim, o pessoal está exatamente desesperado, extremamente desesperado. Eu não ficaria desesperado, acho que a gente já viu ali várias redações mudando ao longo do tempo, né, até chegar na redação final. E segundo, caso venha alguma coisa bem negativa, eu acredito num regime de transição, né? E isso tende a suavizar qualquer tipo de impacto tributário no nosso mercado. Maravilha. O que o Mazetti falou, eu reforço. Eu acho que todos nós que estamos aqui a público estamos dando uma opinião, uma visão, porque como o texto não é claro, há margem para você interpretar ou dar uma opinião. Eu, por exemplo, falei hoje mais cedo, Mazetti, que talvez teria que ter 2 classes de cotas, né? Você teria a classe 11 e a classe 22, uma tributada e outra não tributada, porque o que se define aporte na PL? O que é aporte em fundo imobiliário? É uma nova emissão? Ou é a compra de a venda da minha cota para você numa determinada data? Eu perderia a isenção e você passaria a comprar essa cota, eu perderia a isenção e você compraria essa cota tributada. Então, não dá para saber muito bem, né? Não fica muito claro. É uma redação simples por um problema diante de uma situação complexa. Então, e se me permite, claro, professor, ter mais uma complexidade, né? Definir quem vai tributar isso, né? Porque hoje a gente tem esse desafio, né? Alguns fundos que foram liquidados, né, fundos imobiliários, que tinha isso na essência, né, ou seja, prazo definido, quando você gera esse ganho de capital, assim, eu já tive experiência com isso operacionalmente, é uma loucura, assim, a gente assume premissas para poder recolher o imposto de uma forma conservadora. Então, eu não consigo acreditar que isso vai ser algo realmente recorrente, assim, essa questão de estoque ou não. Eu acho pouco provável algo nessa linha. Operacionalmente, eu acho algo muito complexo. Muito bem. Mas, de novo, estamos só aqui ventilando ideias, né? Conjecturando, né? Com base... Eu falo que, como foi na pandemia, né, Mazetti, que a gente conversou lá na pandemia, eu falava muito uma frase nas minhas lives, é um dia de cada vez. Eu falava isso com os gestores, eu falava isso nas lives, eu falava, gente, é um dia de cada vez. Você conversa com os gestores, eles estão aprendendo e reaprendendo com a mecânica da pandemia. Eu acho que, diante desse cenário que a gente vive agora, eu repito a frase, um dia de cada vez. Não dá para ser conclusivo numa situação como essa. Mazetti, vamos avançando aqui, temos mais alguns minutinhos com você. Eu queria que você comentasse muito rapidamente a questão da permuta financeira. Mas antes, para tentar ser didático, a permuta física é quando, por exemplo, eu sou dono de um terreno, tenho uma área, e vão construir um prédio ali, eu entro com o terreno dentro dessa sociedade e posso participar do resultado dessa SPE que está sendo constituída. A permuta financeira, eu faço um aporte financeiro, né, monetário, direto dentro dessa SPE. Então, é uma forma de você estar exposto ao desenvolvimento também, como uma forma de apimentar um pouco a carteira, e com risco mitigado, porque você não se expôs do ponto de vista imobiliário, você não vai perder um terreno especificamente, por um caso aquela operação não tenha tanto sucesso assim. Você fica com um pouco mais de flexibilidade. Então, o que eu queria perguntar para você é, primeiro, se esse raciocínio meu está correto, e o segundo, você enxerga que o Maxi Renda hoje, com
10% de permuta financeira é a calibragem que você quer dar para o fundo, nem mais nem menos. Alguma coisa nessa linha é suficiente para dar uma turbinada no resultado, é isso? Legal, vamos lá. Basicamente, né, está certo o seu raciocínio, professor, só uma pequena inclusão aqui. O que acontece? Quando a gente fala permuta financeira ou permuta física, né, é basicamente o conceito da unidade física mesmo. Então, o Max Renda, por exemplo, ele é o permutante, né? Então, o conceito de permuta, o que é? É comprar um terreno e permutar, trocar por algo. O que a gente troca? Troca por um percentual da receita do projeto. Isso é a definição, na nossa visão, de permuta financeira. Quando a gente permuta por unidades carimbadas, aí é uma permuta física, né? Porque a gente está trocando por unidades físicas ali, a unidade 71, 74, etc. Uhum. Essa é uma primeira definição. Segundo ponto, o Maxi Renda não é um fundo que ele sai comprando terreno para depois achar incorporadoras para fazer a incorporação no nosso terreno. Não é isso. O Maxi Renda é um fundo que entra em parceria com um incorporador. Aí tem basicamente duas formas. Ou o Maxi Renda entra comprando o terreno já do seu João ali, etc., que está vendendo aquele terreno, né? Ou o Maxi Renda entra reembolsando a incorporadora para comprar aquele terreno. E esse é um primeiro ponto. Isso é importante deixar claro, porque tem um risco muito grande quando você sai comprando terreno para achar a incorporadora, etc. Então, o Maxi Renda não toma esse tipo de risco de achar a incorporadora, achar o projeto ideal. Toda a nossa decisão de investimento ela é pautada em cima de uma viabilidade que é feita pelo incorporador que vai desenvolver o projeto em parceria conosco, e o nosso time tem uma alta capacidade para poder criticar aquele modelo, né? Todas as premissas, ou seja, se o preço de venda está correto, que o cara está usando. A gente tem ferramentas para isso, então a gente tem uma pesquisa muito grande na cidade de São Paulo para ver o que está sendo praticado para aquele tipo de projeto, daquela viabilidade. Então, um apartamento, por exemplo, de 3 quartos, 100 metros quadrados, etc., no bairro da Vila Olímpia. Então, a gente faz uma pesquisa para saber a que preço que tem saído aquilo lá nos últimos projetos que foram lançados, nos últimos, 4, 5 anos, para poder usar aquilo como premissa. A gente não vai usar a premissa de, o mercado está bombando, então a gente vai botar uma premissa de crescimento. Não, esquece, a gente realmente coloca lá o que realmente é praticado. A gente não vai tomar esse risco de ficar torcendo que o preço vai subir. E aí, basicamente, o que acontece? O Maxi Renda, então, a grosso modo, entra comprando esse terreno quando a gente já sabe que vai ter um projeto e qual tipo de projeto, e aí, quando a gente tenta explicar isso nas lâminas, né, como é que a gente mitiga os principais riscos da incorporação. Então, quando a gente na verdade, um projeto de incorporação residencial, tem uma série de riscos, né? Tem risco de estouro de obra, tem risco de embargo de obra, risco de atraso de entrega de obra, risco de reclamações da construtora, que pode ser ligadas à trabalhista. Enfim, todo esse tipo de risco a gente está isento. Por quê? Porque a estrutura que nós fazemos aqui dentro do Maxi Renda é uma estrutura de consórcio. Então, basicamente, o Maxi Renda compra uma SPE, ou seja, uma sociedade de propósito específico, né, que tem um propósito específico para desenvolver aquele projeto, e depois matar a empresa. Então, basicamente, compra cotas de uma SPE, e essa SPE ela é detentora do terreno. Já toda a incorporação, né, ou seja, que a incorporação, pegar o plano empresário, que é o financiamento da produção, comercializar as unidades, contratar a construtora, e todos os riscos que eu falei, isso fica numa outra SPE, que não é a SPE do Maxi Renda, tá? Uma SPE que é 100% do nosso sócio incorporador, tá? E a parceria se dá como? Nesse consórcio, através dessas duas SPEs. Então, a SPE do Maxi Renda assina um contrato de consórcio com a SPE do incorporador. Então, todos esses problemas de estouro de obra, etc., é um problema da SPE incorporadora, não a SPE terrenista. Mas aí você pode falar, Mazete, mas se porventura o projeto estourar custo de obra, beleza, não é do Maxi Renda, mas se estourar prazo de obra e tal, o seu retorno não vai ser afetado? Vai ser afetado, mas a gente tem mecanismos para mitigar esse tipo de coisa. Mal comparando, você criou uma espécie de um CRI sênior e um subordinado. Mal Exatamente, comparando. Exatamente. Eu ia chegar lá, professor. É como se fosse fazendo uma analogia com um CRI trancheado, é como se nós figurássemos ali como um CRI mezanino. Por que mezanino? Porque o sênior é o plano empresário, então vai ser o Bancão Itaú, etc., né, sendo o plano empresário, financiando essa obra num custo mais baixo, nós ali na ponta do mezanino, e o subordinado é o incorporador.
Então, obviamente, quem vai ganhar mais dinheiro se o negócio der muito certo? É o incorporador. Ele sabe fazer, ele está nesse risco há muito tempo, etc. Nós, ali como mezanino, nós temos muita experiência desse mercado. Tá? Eu opero esse mercado há quase 10 anos, desde a minha antiga casa. Então, assim, o nosso time tem muita experiência, time de engenheiros, time de analistas do mercado imobiliário e etc. Tá? Então, assim, a gente acompanha de perto como se eu fosse um incorporador, né? E contratando uma construtora para fazer a obra. Então, mensalmente, a gente olha todos os fluxos de caixa, olha como é que está o custo de obra, mesmo não estando exposto a esses riscos, mas a gente olha muito de perto esse negócio. E até aspectos contábeis, né? Porque na minha antiga casa, por exemplo, a gente se deparou com algumas situações que basicamente a gente focava muito no financeiro. Pô, o financeiro está bem, está vendendo bem, etc. Mas chegava depois de 2, 3 anos, quando a obra termina e o grosso do dinheiro volta para os cofres do fundo, pô, tinha problema contábil, né? A apropriação desse consórcio estava feita totalmente 100%, ou quase 100%, na empresa do incorporador. Muitas vezes uma empresa de capital aberto. Então você não conseguia abrir balanço desse cara, já tinha publicado, etc. Eu acho que essa é a maior jabuticaba dos fundos de desenvolvimento, é essa unificação de contabilidade que tem Brasil afora e que tem as suas regionalidades, o que é pior, né? Exato. A questão do POC, né, é uma jabuticaba, né? É algo que só tem mesmo que a norma brasileira de contabilidade respeite, né, o IFRS, que é algo internacional, mas essa apropriação do lucro na incorporação residencial é algo que é uma jabuticaba mesmo, é algo que é só no Brasil que você vai reconhecendo conforme duas variáveis, que são basicamente vendas e obra, né? Então, grosso modo, professor, sem me alongar muito aqui, um ponto acho que importante que vale a pena explicar para a turma, como é que é a dinâmica de fluxo de caixa de uma permuta financeira. Eu escutei já muitas casas, blogs, etc., falando, isso aqui é um ganho, one-off, né? Ou seja, é um ganho temporário, é um ganho de capital. Na verdade, o que acontece? Não é um ganho, não é uma receita extraordinária, as receitas das permutas, né? Até porque a gente tem aí 11% do fundo alocado nisso, não dá para falar que isso é extraordinário. Mas, a grosso modo, o que acontece? A grande diferença de um CRI, de um CRI, para uma permuta, é o fluxo, né? O CRI, você tem um fluxo, obviamente, desde que não tenha nenhum problema de crédito, um fluxo lá, uma PMT, né? Ou seja, as parcelas que paga lá a principal, mais juros e atualização monetária, reloginho de acordo com um determinado cronograma. Já o cronograma médio ali de uma permuta financeira, ele não tem um cronograma, né? Ele é o comportamento de pagamento dos mutuários, né? Dos adquirentes de apartamento, que tem um comportamento meio que padrão, que seria como? Durante o desenvolvimento do prédio, ou seja, a construção do prédio, então estamos falando aqui a grosso modo 2, 3 anos, os proprietários pagam ali 20%, 30% do apartamento. E todos os 80%, 70% vem depois do habite, que é quando recebe as chaves, mediante quitação e etc. Então, o que acontece? A permuta financeira tem um comportamento de devolução de caixa muito forte no final da obra, né? Por isso que nas nossas lâminas a gente reforça esse conceito, a gente até colocou um fluxo de caixa para tentar ficar mais autoexplicativo, e a gente coloca todas as informações projeto a projeto, quando que foi o início de obra, quando foi o habite, para justamente o investidor conseguir pegar aquela data do habite e ali, né, usar como premissa para um grande retorno de caixa após aquele habite. E aí tem várias formas, ponderar pelo investimento, etc. E a gente também coloca um fluxo de caixa que eu acho que dá para direcionar bem ali os investidores do que esperar de lucro dos próximos meses, né? Só para concluir, entre 8, 10, 12% é o que você quer deixar calibrado dentro do fundo. Não muito mais. Não, na verdade, o que acontece, professor? A gente pretende fazer, a gente está num esforço muito grande para tentar chegar a isso a próximo de 20%. Tá? Legal. Então, nossa ideia é que o Maxi Renda, né? O que é target de alocação? Nossa cabeça aqui do time de gestão. 80% do fundo em CRI, tá? CRI desse padrão que a gente já tem, high grade, operando juros, etc. E 20% permuta financeira. Já o nosso book de FOF, como eu falei, ele é algo que a gente chama de tático, né? Então, se tudo tiver mais constante, normal, etc., num voo de cruzeiro, situação do mercado, eu digo, a gente não tende a operar muito esse book de FOF. A não ser que tenha algum FOF, algum fundo imobiliário, como o próprio DEMAC, etc., que tinha uma característica mais de um CRI. Então, a gente olha aquilo lá como um CRI, não como um FII, embora ele seja um FII. E aí o que acontece? O mercado é um pouco mais, mais agressivo, mais volátil, como a gente presenciou no início da crise.
aí sim a gente passa a ativar esse book, porque realmente é tático, a gente vê Mas oportunidades... tudo mais óbvias. constante, 80-20. Exato, essa é a nossa cabeça de alocação. O Mazete, se eu não fizer essa pergunta, o pessoal vai ficar bravo comigo aqui. O pessoal tá. Bom, são algumas pequenas perguntas, tá? O dividendo, porque caiu, eu acho que eu posso ajudar. Na verdade, o 0,8 estava mais gordinho ali, porque realmente vocês foram mais ativos. Eu acho que o padrão é mais esse 0,7 mesmo. Acho que a expectativa do cotista é essa. E me corrija, você está à vontade. Mas também teve a nova emissão, né? Por mais célere que seja a alocação, você tem essa transição. E me perdoe se eu estiver falando bobagem, o Mazete, mas ainda não foi integralizado os recibos todos, né? Vamos lá. Sobre a rendimento, né? Ou seja, de fato, é aquilo que eu falei, a gente tem um carrego mais baixo, mas, de novo, a nossa gestão é extremamente ativa, acho que a gente bateu muito nessa tecla. Uhum. O recado que eu queria passar aqui para os ouvintes, não espere carrego na nossa gestão ela é ativa, então a gente compra ativo para gerar ganho de capital. Esse rendimento de 7 centavos foi, obviamente, em função dessa última emissão, foi por isso, tá? Obviamente, você fala, pô, mas não teve emissão aqui, mas deu 7 centavos. Tá, realmente, nossa gestão não girou tanto como a gente gostaria, mas o nosso guidance que a gente gostaria de passar é realmente entre 7 e 8 centavos, mas mais para os 8, essa é a nossa cabeça. De novo, não posso prometer rentabilidade. São condições de mercado também, né, Mazete? É o que vocês gostariam e esperam fazer, mas são as condições de mercado. Exatamente, mas sempre válido o disclaimer, né, que obviamente a gente não pode prometer rentabilidade futura aí. Mas um guidance para a turma, até olhando os últimos resultados, algo nessa linha é bem plausível. Sobre os recibos, foram convertidos, então, basicamente, a gente consegue já ter uma única classe e matar... Só um ponto, né? É que eu recebi uma pergunta de alguém falando, então deve ter sido problema. Já adianto, pessoal. Como o fundo é grande, eu acho que algumas corretoras podem ter tido algum problema. Vamos lá, pessoal, só para deixar claro, aqui o que acontece? Foi uma 476, né? Então, 476 tem o lock-up, obviamente, como todo mundo sabe, de 90 dias. Então, o dinheiro novo que veio, que não foi direito de preferência, que foi uma parcela até pequena, isso tá ainda em lock-up. Tá? Então, isso vai virar cota mais para frente. Estou sem a data aqui de cabeça, mas é 90 dias depois disso. E aí, o que foi DP, já foi logo na sequência, já virou cota. Só para deixar claro, porque teve essa questão de ser uma 476. Maravilha. Mazete, já estamos perto de encerrar aqui. Muito rapidamente, o XPSF é o clássico FOF da XP, né, que é o XP Selection. XPCI, qual que é o limite da diferença entre XPCI e MXRF numa velocidade de cruzeiro tudo mais constante? São as permutas? Exatamente, vamos lá. O Maxi Renda, ele tem essas 3 estratégias que eu falei, né? Nossa cabeça de alocação, 80% CRI, 20% permuta financeira. XPCI, em tese, é um fundo puro de CRI. Da mesma forma que o Maxi Renda, a gente tem lá um pedaço de fundo imobiliário que foi em função de uma estratégia, né, de uma alocação tática, mesma coisa aconteceu no XPCI. Então, a gente chegou no início da crise a ter uma alocação grande em FIIs, né, mas com cabeça de ganho de capital num curto espaço de tempo, e foi uma estratégia muito bem sucedida, tá? Tem agora poucos fundos que a gente está, obviamente, esperando o melhor momento para fazer o desinvestimento, basicamente KNCR e XP Malls, e aí a gente liquida a fatura, e se não tiver nenhuma outra grande volatilidade no mercado, a gente tende a ficar só com CRI. Então, o XPCI, conceitualmente, um fundo puro de papel. Maxi Renda, permuta, né, e CRI de qualidade, ou seja, o book de CRI do Maxi Renda com o XPCI são apetites de risco muito similares, tá? Obviamente, a gente vai sempre... Você pode me perguntar, pô, Mazete, qual que é o critério de alocação, dado que o apetite a risco é muito parecido dos dois fundos? Basicamente, 2 pontos. Caixa, então tem que ver qual tem caixa, etc., para fazer alocação. E 2, rebalanceamento de indexador. Então, por exemplo, o XPCI estava com muito IPCA até pouco tempo atrás, ainda está, mas a gente, nesse momento, obviamente, sempre sendo driveado ali, direcionado com spread de crédito, não por indexador, mas a gente começou a alocar um pouco mais a CDI, de novo, no spread de crédito correto, na nossa visão, para nos permitir gerar ganho de capital. Então, nesse momento, conforme vai surgindo a originação ativa aqui do nosso lado, a gente vai endereçando
para poder rebalancear esse portfólio. Então, esse é o racional aí que acho que a turma tem que ter muito claro em mente. É como se fosse, professor, se me permite, se eu fosse, por exemplo, trazer o Maxi Renda, que é um fundo que, como ele é um fundo mais antigo da nossa gestão, ele não segue a mesma linha de nomes dos nossos fundos, como XP Log, XP Mall, XP Crédito Imobiliário. Ele é um Maxi Renda, não tem XP no nome. Se a gente, porventura, pensasse em mudar, não que a gente vai mudar o nome, mas ele seria o XPCI Plus, porque ele tende a render mais por conta das permutas, que é a pimentinha ali, né? Ele é uma estratégia mais high yield. Maravilha. Mazete, realmente eu vou assumir o recorde aqui, já estamos com recorde absoluto aqui na sua presença. Eu não poderia deixar de fazer a última pergunta, porque ela é a última pergunta, mas ela não é menos importante. Por umas 2 ou 3 vezes, você falou sobre os riscos lá do XP Gaia, de operações de crédito talvez mal estruturadas, ou que não teve a devida atenção, devido cuidado, etc. Você não usou com essas palavras, mas eu estou usando aqui de uma forma complementar. Hoje, olhando para o mercado hoje, nós estamos vivendo um momento um pouco atípico nesses fundos high yield, né? Principalmente multipropriedades, loteamentos, essa pimenta de misturar um pouco de crédito com equity, etc. O que tira e o que não tira o sono do André Mazete? Para encerrar a live com chave de ouro aí. Acho que essa resposta sua vai ser importante. Vamos lá. Eu acho que isso é muito parecido com os efeitos do bull market, né? Tudo que é muito aquecido no mercado, você tem, né, todo o boom do mercado, mas você tem, por outro lado, os problemas, né, do bull market. Eu acho que aqui está muito parecido, né? O que acontece? Essas operações mais high yields, eu gosto de high yield, tá? A gente opera high yield em outro veículo da XP, que é um fundo chamado XP Crédito Estruturado. O próprio Maxi Renda tem um pouquinho, né? Bem pouco, mas tem um pouquinho de high yield, a gente gosta, tá? Mas o high yield merece algumas atenções. Primeiro, o tamanho do cheque, porque assim, high yield sempre tem um risco um pouco mais refinado, né? Um pouco mais, enfim, agressivo. Então, o tamanho, eu não me sinto confortável como gestor, por exemplo, fazer um cheque de 100 milhões de reais, como eu faço numa operação como o DASA, uma operação high yield, porque se der problema ali, você pode acabar com o fundo. Então, esse é um primeiro ponto, tamanho de cheque. Segundo, é difícil para o investidor que está do outro lado ali da mesa entender como é que está a estruturação, como é que está a amarra dos contratos, como é que está a garantia, está bem formalizada ou não está. Então, realmente, é importante olhar histórico. A gente sempre fala, gestor é sempre track record. Então, eu tenho visto muitas gestoras novas, gestores novos, que eram profissionais que trabalhavam no mercado financeiro, mas não necessariamente como gestor de portfólio, abrindo suas assets, porque o mercado está aquecido, etc. Então, assim, o que eu recomendo é sempre olhe o histórico do time, porque o crédito, não adianta você medir crédito considerando a volatilidade de uma cota. Você não vai conseguir medir. Crédito é diferente de ação, né? Então, não adianta você ficar fazendo esse tipo de análise. Então, assim, o crédito, se ele estiver muito mal formalizado, o problema vai chegar, né? Então, quanto maior a pulverização, melhor. Acho que esse é um bom ponto ali também de análise. E histórico do gestor. Isso é importantíssimo. Então, assim, eu tenho visto aqui, como originador das operações dos nossos fundos, muita operação sendo adquirida, talvez, no preço errado. Isso não significa que, obviamente, vai dar um problema naquele crédito ou não. Eu só acho que talvez tenham operações sendo adquiridas na taxa errada. Às vezes tem algum risco que pode dar um problema, crédito está sujeito a isso, só que não tem aquele nível de retorno para pagar aquilo. Então, infelizmente, a nossa indústria ela tem um incentivo perverso de fazer com que o gestor pense mais em captar para ganhar mais taxa de gestão e seguir dessa forma. Então, assim, eu vejo muita turma falando, a janela está aberta, vamos embora, vamos captar. Então, é muito perigoso pensar dessa forma. De novo, o histórico ele acaba entregando o gestor para o bem ou para o mal. Ou a falta de histórico, você fica na dúvida, né? Então, essa é a dica que eu dou. Então, assim, no final do dia, não vou falar que eu não invisto em nenhum desses fundos. Na minha carteira pessoal, por exemplo, eu coloco dinheiro ali em alguns fundos high yields, só que uma parcela pequena do patrimônio, né? A diversificação, ela é tudo, né? Ela é o mais importante aqui do mercado financeiro, é a diversificação. Então, basicamente isso que eu digo, assim, não tenho dúvida que alguns problemas vão acontecer, mas se o gestor for sério, tiver uma boa experiência na formalização da garantia, etc., eu acho que isso está um pouco mais mitigado. Mazete, se eu pudesse, eu aplaudiria em pé essa live. Que aula, que show, que fluidez. O pessoal gostou muito.
Te agradeço imensamente. Leve meu abraço a toda a turma, ao Carrais, a todo mundo. Obrigado mesmo pela participação. Volte mais vezes. Você sabe que você sempre será bem-vindo. E a brincadeira que eu fiz, ela é verdadeira. Puxão de orelha sempre é bom. Barão, não é bem assim, a leitura não está essa. Pode chamar, você tem contato direto, pode falar, porque nosso objetivo aqui é procurar fazer a melhor cobertura possível, mas somos passíveis de erros, às vezes, de uma interpretação, e ninguém melhor do que vocês para nos trazer essa luz e essa clareza na interpretação. Muito obrigado, Mazetti, de coração mesmo. Valeu pela live. Foi uma verdadeira aula hoje, tá bom? Valeu, professor. Um prazer falar contigo e um abraço a todos aí. Uma boa noite. Boa semana a todos vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. E quarta-feira, só lembrando, temos Fator Veritá. O gestor também vai explicar tudo o que aconteceu nesse último ano, aí, as dificuldades das alocações. Vai explicar para a gente aí o que foi que aconteceu. Forte abraço. Valeu, Mazetti.